Bom dia, meu povo. Vamos embora. Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar, tá certo? Dê um ok para mim, se a apresentação e o áudio tá ok nas mensagens, por favor. Tá, beleza. Ok, então vamos embora, né? Vamos dar início na aula de hoje. Vamos iniciar por salvamento em altura, tá certo? Eu voltei para a disciplina, na verdade, para o assunto, né, de ancoragem. Ficou faltando alguns detalhes ali importantes para a gente tratar desses assuntos hoje, tá certo? E vamos entrar na parte, em um assunto que é fundamental aí a gente ter um entendimento bacana dele, que é o de sistema de vantagem mecânica, tá certo? Tanto a parte de conceito, como você saber como definir um sistema de vantagem mecânica, né? E também aquele sisteminha lá chamado método T, né? Então a gente vai fazer esses dois assuntos hoje, finalizar aqui a parte de ancoragem e vamos entrar na parte de sistema de vantagem mecânica, certo? A montagem de uma ancoragem simples, Então, o MOB, ele nos traz aí um conceito de ancoragem simples, que seria ali a melhor condição para você estar fazendo uma ancoragem, certo? Mais simples, rápido, prático, objetivo, né? E a gente tem a definição aqui que diz que a ancoragem é o princípio de qualquer técnica para realizar um resgate em locais elevados. São nestes pontos que estão concentrados toda a atenção do sistema, o peso do socorrista e da vítima. Então, para construir um sistema de ancoragem seguro, nunca subestimar ou superestimar os pontos de ancoragem, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de nunca fazer um dimensionamento, nem para mais nem para menos, né? A gente tem que saber realmente se aquele ponto ele suporta, certo? Então, quando falar de ancoragem simples, a gente está falando dessa configuração aqui, tá certo? Ó. Então, vai utilizar cordins, retinidas, fitas tubulares, anel de fita ou fita de ancoragem, tá? Então, basicamente a gente tem aqui os cordins, certo? Quando falar de cordim, é o cordilete, né? A cordinha, aquela cordinha fininha, que vai funcionar com a técnica que a gente chama de fusível, tá certo? Ó.
nós temos 2 cordins aqui, ó, que estão funcionando como fusíveis, tá certo? Ele tem 2 funções aqui. Uma das funções é não permitir que a tensão chegue no nó, de maneira que não aperte o nó, certo? E segundo é dimensionar se há uma sobrecarga no sistema. Por isso que ele chama de fusível, tá certo? Só conectar aqui, só um minutinho. Prontinho, voltei. A bateria estava descarregando. O computador desligou aqui. Estou conectando novamente. Então, quando a gente falar nesse conceito, né, de ancoragem simples, basicamente é isso. A gente vai ter a utilização do cordinho para funcionar ali como fusível, né? Eu vou ter um nó, um 8, que vai ligado numa fita ou num anel de ancoragem, tá certo? Então, sempre que possível, certo? Seria a configuração mais fácil para a gente aplicar uma ancoragem rápida, prática, fácil e eficiente aí para o voltar à sala. Teu áudio está desligado, João Cleito. João Cleito, teu áudio está desligado. Opa, voltou, né, Danilo? Então, o anel de fita, ele, diferente da fita de ancoragem, ele é utilizado de forma mais genérica, tá certo? Eu utilizo para fazer longe curto, para outras situações. E ele é mais robusto, certo? A fita de ancoragem ela é mais robusta. Aqui nós temos um anel de fita, seria uma fita simples, tá certo? Ó, eu tenho uma ancoragem aqui que foi descrita como PAB, certo? A gente já viu que é o ponto à prova de bomba. Mosquetão. Do mosquetão vai o nó azelha dupla, os prosix, e aqui já está pronto para fazer uma descensão, tá certo? Realização dos resgates. Então, memorizem bem essa configuração, certo? Que ela é denominada como ancoragem simples, certo? Aí nós temos, dentro das ancoragens, esse conceito de improvisações, tá certo? Então, normalmente, quando a gente chega numa ancoragem, a gente não se depara com as condições ideais, né, de uma ancoragem alinhada. Então, a gente lança a mão de técnicas,
certo? Técnicas que são eficientes, testadas, certo? Não é feito de qualquer forma, tá? Que são chamadas de improvisações, tá? Vamos ver a definição do que são as improvisações. São pontos ou dispositivos de ancoragem. Podem ser criados de diversas formas, como forma de suprir as necessidades causadas pela inexistência de outros pontos de ancoragem. Então, é muito comum a gente chegar no local onde há necessidade de fazer um resgate e lançar a mão de uma improvisação, tá certo? Que, repetindo, é uma técnica que tem treinamento para isso, que tem procedimento e técnicas para serem empregadas com segurança, né? Quando a gente fala improvisação, às vezes dá uma impressão que é algo feito de bolo, mas não é, tá certo? Aí nós temos o conceito de ancoragem humana, quando eu não tenho um ponto de ancoragem, não consigo fazer improvisações e preciso realizar uma ancoragem rápida, tá? Eu posso utilizar de ancoragem humana também, utilizar o ser humano como ponto de ancoragem, tá certo? Utiliza-se homens como ponto de ancoragem. Adotam-se os princípios relativos à equalização, devendo-se ainda observar o limite de carga e o posicionamento estável dos homens, que dividirão o esforço e diminuirão a silhueta do ponto de gravidade dos mesmos. Tá? Então, a gente vai ver aqui uma imagem aqui, ó, de uma ancoragem humana, tá certo? Então, a gente vê que ele diminui, como fala, né, lá no conceito, a gente tem a diminuição da silhueta, né, o bombeiro está sentado aqui, utiliza anteparos, né, para aumentar a sua estabilidade, né. Então, aqui também, ó, um dado importante de uma demonstração de uma ancoragem estável, e aqui o grau da saída, né, da ancoragem, ele está falando relativo a esse grau aqui, tá certo? Ok? Então, a ancoragem humana também, ele não mostrou aqui, mas ela pode também utilizar os princípios de equalização, tá certo? Se eu necessito, por exemplo, de fazer um resgate, além do acesso, né, do bombeiro, preciso fazer o resgate. Então, eu vou colocar mais pessoas aqui, certo? Vou colocar o bombeiro aqui na lateral, ou atrás, alinhado, e faço a equalização. Eu divido o peso da carga para mais bombeiros, tá certo? Aí nós temos também os meios de fortuna, ainda dentro desse conceito de improvisações, né? É utilizar ali de mobiliários, objetos, né? Como ponto de ancoragem, tá certo? Esse é o nosso último recurso, certo? Só vou utilizar em situações extremas, quando realmente a gente não tem outro meio de fazer essa ancoragem, né? É muito importante a gente atentar para a robustez, né? Então, você vai utilizar de um móvel, de um guarda-roupa, por exemplo, para fazer. Se for um guarda-roupa que está lá todo mole, se desmontando, de um material frágil, certo? Que não é robusto, então esse material não é adequado, né, para ser utilizado como meio de fortuna, tá certo? E lembrando que no caso aqui dos meios de fortuna, ó, obrigatoriamente, sempre eu devo utilizar a adição de backup de segurança, certo? Aquele conceitozinho que a gente trabalhou lá, né? A gente falou de backup, ponta-prova de bomba, né? E equalização. Então, como eu estou utilizando de um meio de fortuna, certo? Que não é um ponta-prova de bomba, que eu não tenho ali a total garantia desse ponto, eu vou utilizar de quê? De backups de segurança, certo? Backups de ancoragens adicionais de segurança, tá certo? Porque se o ponto
de improvisação que eu estou utilizando como meio de fortuna, ele romper, eu vou para o meu backup. Lembrando que, no conceito de backup, sempre o backup ele tem que ser mais resistente do que o ponto principal. Não é isso? Nós temos aqui algumas imagens, né, de meios de fortuna. Aí percebam, tá certo? Ó, utilizou aqui, nós tínhamos duas janelas, né, e no meio dessas janelas, a gente tem uma colunazinha aqui, né? Aí o que é que acontece? Eu não tenho uma total garantia, porque eu chego na edificação, eu não sei se essa coluna ela é só de tijolo, se ela é estrutural, né? Está rebocado ali, não dá para a gente ter essa certeza, tá? Então, dessa forma, eu mando um backup, certo? Da mesma forma aqui, ó, temos uma janela, né? Utilizou de um birô para fazer a ancoragem, certo? Ele está encostado aqui na parede, né? Mas mesmo assim, ó, ele fez um nó aqui de voltas e mando para o ponto de ancoragem, certo? Mesma forma aqui, guarda-roupa, né? Utilizando muito parecido com essa aqui do birô. E aqui a gente utilizou uma travessa, né? Que poderia ser uma alavanca, um cabo do machado, certo? Para realizar essa descida. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, é muito comum a gente se deparar com paredes de gesso, né, de steel frame, drywall, que tem uma resistência bem menor. Né? Então, se você estiver utilizando esse tipo de método com paredes que não são estruturais ali, então aumenta muito a probabilidade de eu me deparar com um acidente. Né? Então, relativo aos meios de fortuna, é uma técnica que eu vou utilizar, não vou utilizar de primeira, tá certo? Sempre que possível, eu vou buscar outros métodos, mas é um meio que eu posso utilizar, tá certo? E o ponto de backup, onde está aí? Ele não traz aqui, Cleiton, como vai ser esse backup, tá certo? Ele só mostra aqui, olha, para onde está o segundo ponto, que ele diz que é obrigatório ter, né, o segundo ponto de ancoragem, mas não diz como vai ser, tá certo? Ele deixa em aberto isso aí, tá? Só um minuto. Vamos lá. Então, na realidade, nenhum dos pontos, tanto entre os naturais e estruturais, né, são pontos de ancoragem propriamente ditos, pois não foram criados para tal atividade, certo? Então, a gente traz essa definição aqui, ó, de pontos naturais ou estruturais, né? Nós usamos ele para essa função, tá certo? Mas eles não foram criados para com essa finalidade, né? Como os pontos de ancoragem industriais que a gente se depara hoje em dia nas edificações mais modernas. Hoje, a edificação, a partir de 4 pavimentos ou 12 metros, já tem que ser entregue com esses pontos de ancoragem definitivos, né? Então, eles podem ser utilizados, né, para essa finalidade e são classificados como meio de fortuna, tá certo?
Então, também defino como meio de fortuna, né? Os armários, mesas, sofás, camas, qualquer utensílio que eu utilize ali para fazer a minha ancoragem, tá certo? Então, a gente tem aí uma diversidade de materiais Já, e nós que a gente pode utilizar para realização das ancoragens, tá certo? João Cleito. Eles devem ser utilizados de acordo com a necessidade e o mais comum de serem utilizados, tá certo? É mais fácil da gente utilizar o que a gente já tem. Dom Sebastião, Tá me ouvindo? pode falar, Sebastião. É, uma dúvida que eu fiquei, a ancoragem humana, ela é é um tipo de improvisação, é um meio de fortuna ou é um método, é outro Falou, método de... Sebastião? Tô Eu tô falando, tá sem me ouvindo? áudio Não? aqui. Deixa eu ver. Tô falando aí, tá ouvindo? Não? Liga teu áudio aí. Fala, Sebastião. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Eu perguntei se a ancoragem humana ela é um tipo de improvisação, é um meio de fortuna ou é um tipo específico de ancoragem? Tá. Deixa eu só desativar aqui desse. Aumentar o volume aqui no computador, para não ficar dando microfone. Só um minuto. E para me ver se pegou no fone de ouvido aqui. Pronto, respondendo a pergunta, Sebastião, do meu ponto de vista, aqui pelo MTB, as, a ancoragem humana ela é uma improvisação, tá certo? O meio de fortuna, tá? O meio de fortuna ele vai estar mais relacionado ao ambiente mesmo ali, utilizado em materiais que tem, certo? Ali no próprio ambiente para realização aí dessa ancoragem, tá certo? O meu entendimento é esse, certo? Dando continuidade, nós temos aí cabos solteiros, né, que varia de tamanho, normalmente mais comum a gente encontrar cabo solteiro aí de 5, 6 metros, certo? É o com que a gente trabalha. Cabos de aço, né, lingas de aço. O que são lingas de aço? Linga de aço é você pega um cabo de aço que ele tem duas alças, né, em cada extremidade. Eu utilizo ali como uma fita de ancoragem, certo? Aí chama linga de aço, cabo de aço. Fitas expressas, certo? E tubulares, são essas fitas que a gente está habituado a trabalhar com ela, os anéis de fita, certo? Correntes com elos metálicos também, a gente pode utilizar para realizar essas ancoragens. Grampo manilha. Grampo manilha é aquele grampinho U, que ele tem um parafusinho que fecha, tá certo? O parafuso ele sai, diferente do freio do mosquetão. É muito utilizado o grampo manilha lá em terrestre, né? A gente utiliza porque realmente ele é um dispositivo muito rústico, aguenta muita carga, certo? Peças 8, né? A utilização do freio 8 também pode ser,
E quando ele fala peças 8, de verdade, eu visualizo como sendo o freio 8. Fiquei na dúvida sobre o que ele queria falar com peças 8, porque eu não conheço uma peça 8, certo? O freio 8, que é o que a gente conhece normalmente, tá certo? Que pode ser utilizado, sim, para ancoragem, por exemplo, aquele conceito lá de ancoragem móvel, né? Então, eu posso utilizar o freio 8 para fazer aquela ancoragem móvel. Moquetão com trava, a gente já conhece, rodanas, lonas para proteger a corda, né? Lonas para proteger as fitas, se eu tiver uma ancoragem que tenha arestas, que possa danificar o material têxtil, né? O aparelho gri-gri é aquele descensor que a gente viu lá no começo, falando dos materiais, né? É um assegurador, e ele tratou aqui o mob como um descensor, chama gri-gri. Os aparelhos blocantes diversos que a gente já conhece e outros, né? Então, além dos equipamentos, a gente vai empregar a parte de nó, né? Então, a gente tem praticamente todos os nós que atuam diretamente nos pontos de fixação, ele serve como a base principal de uma ancoragem. Então, sem nó, não tem ancoragem, né? Então, desde que você utiliza equipamentos, a gente vai estar utilizando do nó. Ele traz aqui um rol de nós que a gente pode estar utilizando para a realização dessa ancoragem, né? Volta do fiel, balso calafate, nó direito, 8, 9, nó d'água, né? Também conhecido como nó de fita, né? Nó botão simples, duplo, nó de correr, meia volta do fiel, nó meia volta com volta do fiel, nó de meia volta com volta do fiel, né? Então, a gente tem todos esses nós que a gente pode estar utilizando na confecção aí das ancoragens, né? O nó. Aí a gente finaliza essa parte, tá certo? Lembrando que a gente já tinha, em aulas passadas, né, tratado de ancoragem, né? Que a gente falou sobre toda aquela parte lá de backup, equalização, né? Conheceu as fitas, os ângulos, tá certo? E a gente finaliza essa parte que tinha ficado pendente. Vamos entrar agora na parte de sistema multiplicadores de força, sistemas multiplicadores de força, né? É um tema muito recorrente em provas, tá certo? É um tema que a gente precisa entender bem, tá? Também conhecido como sistema de vantagem mecânica, tá certo? Um sistema multiplicador de forças, ele também pode ser chamado de sistema de vantagem mecânica, certo? Então, e existem diversas outras denominações aí para esse sistema, quando a gente pesquisa, tá certo? Então, ó, nas atividades de salvamento em altura, é muito comum a gente utilizar desses sistemas, né, de multiplicação de força, certo? Para o quê? Para fazer a movimentação, tanto da carga, quanto do bombeiro, da vítima, né? Então, serve tanto para mim subir, quanto para mim descer aí nossas vítimas para a realização do nosso resgate, né? Onde é mais comum a gente utilizar? Em ocorrências que têm diferenças de nível, né? Como situação de vítima em poço, cavernas, depressões, túneis, silos, declives, espaços confinados, entre outros, né? É muito comum nessas situações a gente utilizar os sistemas de vantagem mecânica, né? Quais são os principais materiais? São materiais que a gente já trabalhou com eles aqui, né? A gente já discutiu, já sabe qual a função de cada um, certo? Então, são polias, cordas, mosquetão, placa de ancoragem, né? Aí a gente utiliza também dos blocantes estruturais, tripé de salvamento. São os equipamentos que a gente vai utilizar para montar esse sistema de vantagem mecânica, tá certo? Então, a vantagem mecânica, ela é uma relação, tá certo? Entre o quê? Entre o peso
certo? Da carga e a força necessária para movimentá-la, tá certo? Então, eu vou criar uma relação mais favorável para o resgatista, de maneira que ele exerça uma força menor para puxar determinado material, tá certo? Então, tenham em mente que na natureza, né? Na natureza, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, se eu estou diminuindo essa força que eu vou estar fazendo para elevar, eu tenho que estar mandando para algum local, tá certo? Eu tenho que estar mandando para algum local. Essa força, ela não vem do além, ela não vem de forma de uma forma mágica, tá certo? O que é que acontece? A gente faz sempre uma troca. Então, eu vou trocar, certo? Vou trocar força por deslocamento, tá certo? Vou trocar força por deslocamento. Imaginem que para me elevar uma carga 1 metro, certo? E se eu fizer um sistema de vantagem mecânica 3-1, eu vou ter que puxar 3 metros de corda, certo? Para poder elevar. Tá? Imagina que eu tenho 100 quilos, uma carga que eu preciso elevar. No sistema 3-1, certo? Eu vou ter que puxar 33,3 quilos, tá certo? Aproximadamente 33 quilos ali para elevar essa carga. Na verdade, eu com 33 quilos aproximadamente, eu estabilizo, né? Nem desce nem sobe. Então, eu coloco um pouquinho mais de carga para poder elevar. Mas, consequentemente, para onde está indo essa diferença? Eu vou ter que puxar 3 metros de corda para poder subir 1 metro da vítima, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, a vantagem mecânica, certo? Vantagem mecânica, que é igual a força exercida pela carga, certo? Que, no exemplo que eu trouxe, é de 100 quilos, dividido pela força exercida pelo operador, né? Então, o operador está puxando 33,333 quilos, certo? E a força da carga é de 100, certo? Se eu divido 100 por 33,3, vou ter uma VM, que é a vantagem mecânica, certo? Vou ter uma vantagem mecânica de 3-1, certo? Então, dessa forma, a vantagem VM, vantagem mecânica, exprime a existência ou não da redução de esforço, certo? Olha só, que interessante. Ele exprime o quê? A existência ou não. Olha só. Aí vocês vão ver que ele trata o sistema 1-1, certo? Também como vantagem mecânica aqui, certo? Que é, no caso, a VM aqui, ó, ele fala aqui. A vantagem mecânica de 1 seria 1-1. Vou mostrar para vocês a imagem mais na frente. Ela não há vantagem mecânica. Aí ele fala que nem desvantagem, tá? Mas aí é o seguinte, qual é a situação? As polias, mosquetões, o atrito da corda, certo? Tudo isso vai diminuindo a vantagem mecânica, tá certo? A gente trabalha aqui com vantagem mecânica conceitual. A gente desconsidera tudo quando faz esses cálculos, tá certo? Mas quando você utiliza, por exemplo, uma polia, uma boa polia, ela tem uma perca de 5%, aproximadamente, de 5 a 10%. Então, eu já tenho uma perca. Mas quando a gente está trabalhando de forma conceitual, a gente desconsidera esses atritos, tá certo? Então, por isso que ele diz que dá existência ou não de uma vantagem mecânica, tá? E ele diz que uma vantagem mecânica igual a 1, não há acréscimo no esforço,
para deslocar a carga. Vai ter uma imagenzinha aqui para a gente entender melhor esse conceito, tá certo? Agora, se nós tivermos aqui, ó, se nós tivermos uma vantagem mecânica, certo? Uma vantagem mecânica, que ela é menor que 1, existe uma vantagem mecânica e uma redução de esforço pelo bombeiro, certo? A vantagem mecânica, ela é, na verdade, maior que 1, né? Certo? Então, nesse caso, com a vantagem mecânica maior que 1, nós temos a redução de esforço a ser empregado pelo bombeiro, certo? Se ele vai puxar 30 quilos, numa vantagem 3-1, para elevar 90 quilos, certo? Agora, se a vantagem mecânica ela for menor que 1, tá? Se a vantagem mecânica ela for menor que 1, temos uma desvantagem mecânica, certo? Temos uma desvantagem. Nesse caso, não haverá interesse em utilizar ou empregar esse sistema, certo? Vamos para o desenho, fica mais fácil da gente entender. Aqui um conceito interessante também, ó, que na montagem de um sistema de multiplicação de força são empregadas principalmente na busca de duas situações, né? Redirecionamento, né? As polias, elas são empregadas tanto para redirecionar a força, quanto para dividir a força, tá certo? Qual a função das polias no sistema de multiplicação de força? Dividir as forças e redirecionar aí as forças, certo? Quando a polia ela for fixa, tá certo? Ó, tenham em mente que as polias, certo? Quando as polias elas estão fixas no sistema, né? O que é que ele quer dizer com a polia fixa? Quando eu traciono, as polias ficam estáticas no ponto de ancoragem. Vai girar, é claro, né? Mas elas não se movem. Diferente da polia que está acompanhada da carga, que ela se movimenta a carga em direção ao ponto de ancoragem. Tá certo? Então, sendo assim, polias móveis, eu tenho vantagem mecânica, polias fixas, não há de se falar em vantagem mecânica. Certo? Aí nós temos aqui, ó, um sistema de vantagem mecânica 1-1, tá certo? O sistema aqui, ó, ele é 1-1. Nós não temos vantagem, né? Eu vou exercer aqui. Eu tenho uma pessoa com 90 quilos aqui, ó, uma carga de 90 quilos. Para tracionar essa carga, certo? Para tracionar essa carga, eu vou ter que exercer uma carga neste sentido. De 90 quilos, traz estabilidade ao sistema. E um pouquinho mais de 90, eu vou quebrar a inércia e vou fazer com que a carga se movimente. Tá certo? Então, se a polia é fixa, nós temos aqui uma polia fixa, não há de se falar em vantagem mecânica. Pois não, Sebastião? Tá ouvindo, Jean? Estou ouvindo. Uma dúvida que eu li esse negócio mil vezes, não entendi. Essa polia fixa, ela sempre está na ancoragem, é isso? Isso, ela sempre vai estar no ponto fixo. Tá certo? Ela sempre vai estar no ponto fixo. Entendi. Se ela tiver na carga... Se ela tiver na carga aqui, olha, como vai ser nos sistemas que a gente vai ver mais na frente. Pronto. Vê que só fez inverter o sistema aqui, ó. Ela foi para baixo, tá vendo? Nesse caso aqui, quando eu traciono, a polia ela não se movimenta junto com a carga,
Então, nesse caso, há vantagem mecânica. Neste caso, que a polia está fixa, tá certo? Eu só vou ter a questão da mudança de direção, mas eu vou ter que exercer a mesma força nesse. E interessante também, ó. Eu vou puxar aqui neste sentido, tá? Eu vou puxar neste sentido. Minha carga. Eu vou puxar 1 metro de corda aqui, ela vai subir 1 metro. Tá certo? Neste caso aqui, olha. Neste caso aqui, eu tenho um sistema 2-para-1. Ela é móvel. Quando eu puxo, ela se desloca. Vou puxar neste sentido aqui. Aí o que é que vai acontecer? Eu tenho que puxar 2 metros de corda para poder subir 1 metro na carga. Certo? Então, nesse caso, existe uma vantagem mecânica, tá? Que é uma vantagem de 2-para-1. Certo? Danilo Duarte perguntou, no caso, 5% da força mais, no caso eu não sei se eu entendi, Danilo, me confirma, tá certo? Se eu colocar aqui, ó, minha carga não tem 90 quilos, se eu tracionar 90 quilos aqui, tá certo? Vai trazer estabilidade ao sistema, a carga vai ficar suspensa, tá certo? Mas eu não consigo elevar, porque eu preciso quebrar a inércia da carga que está parada, tá certo? Se eu coloco mais 5%, que é a perca da polia, ela ainda vai ficar parada. Então, eu tenho que exercer um pouquinho mais para causar a movimentação. Não sei se é isso que você perguntou, certo? Cleiton perguntou aqui, num sistema 1-para-1, se eu mudar o ângulo nesse sistema, pode haver desvantagem? No meu ponto de vista, tá certo? No sistema 1-para-1, tá? No sistema 1-para-1, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Aqui eu estou puxando neste sentido aqui. Certo? Se eu puxar para cá, certo? Ou se eu puxar aqui, ó, 90 graus. Na verdade, 0 grau aqui para cima, né? No 1-para-1, eu não tenho tanto esse problema, não. Tá certo? No 1-para-1, eu não vou ter esse problema, não. Mas nos demais ângulos, certo? Nos demais, eu vou ter, sim, a incidência de um aumento. Aí, quanto maior o ângulo, maior vai ser o aumento. Claro que de maneira ergonômica, tá certo? Por ergonomia, puxar para baixo, certo? Puxar neste sentido vai ser muito mais fácil para nós. Mas eu vou exercer ali os mesmos 90 quilos, tá certo? Eu tenho também a questão da força-peso, né? Da aceleração da gravidade que me ajuda neste sentido. Mas nesse conceito aqui, explica como identificar se é 1-para-1 ou 2-para-1. Vai chegar, tá, Sebastião? Vai chegar aqui. Eu estou explicando o conceito e vou mostrar as formulazinhas e como chegar, tá certo? Então, ó, vale ressaltar, tá certo? É importante a gente ressaltar, tá? Que quanto maior o número de polias móveis empregadas, menor será a força aplicada pelo operador. E maior será a movimentação, né? Então, se eu tiver um sistema 10-para-1, eu vou ter que tracionar 10 metros de corda para subir um. Tá? Por outro lado, quanto menor for o número de polias móveis utilizados, maior será o esforço a ser aplicado e mais rápido será a elevação. Então, quanto mais polias móveis, certo? Quanto mais polias móveis, melhor será a vantagem mecânica. Aqui nós temos ainda, ó, apesar de eu ter acrescentado uma polia aqui em cima, ó, continua sendo um sistema 2-para-1, porque eu só tenho uma polia móvel, certo?
Aí aqui eu já tenho, ó, uma polia dupla. Aqui eu já tenho uma polia dupla, tá certo? Apesar de ser só um bloco, mas tem duas polias dentro da minha rodana aqui, ó, dentro da minha estrutura. Tá certo? Então aqui eu já tenho um sistema 6-1. Vamos lá, a gente está falando até agora de sistemas simples, tá certo? Existe a formulazinha para a gente definir, certo? Para me saber a vantagem mecânica, já chegando aí, antecipando sua pergunta, Sebastião, eu vou utilizar. Eu tenho dois métodos que eu posso estar utilizando para fazer isso, tá certo? Um dos métodos é definir se o sistema é par ou se o sistema é ímpar, tá certo? Ó, se a extremidade da corda, certo? O nó, ele começar em cima, eu tenho um sistema par, tá certo? Se começar em cima aqui, ó, o sistema vai ser um sistema par. Se a corda ela começa na carga, desse jeito aqui, ó, se começa na carga, certo? Ó, começou aqui, tá vendo? Ó, o nó, a extremidade está começando na carga. O meu sistema é ímpar, tá certo? Ó, sistema ímpar, e aqui eu tenho um sistema par. O sistema é ímpar quando ele é 1-1, 3-1, 5-1 e assim sucessivamente. E no sistema par eu tenho 2-1, 3-1, certo? Aliás, 2-1, 4-1, 6-1, ok? Então, eu já tenho o primeiro conceito aí, para poder definir quanto é o meu sistema, tá certo? Então, com base nisso, eu posso utilizar a fórmula, tá certo? Anota aí. A fórmula para um sistema par é polias móveis vezes 2, certo? Então, eu tenho uma vantagem mecânica. Para um sistema ímpar, polias móveis vezes 2 mais 1, certo? Então, essa seria a fórmula para a gente definir esse sistema de vantagem mecânica. Como, por exemplo, esse sistema aqui é par ou é ímpar? Esse sistema que a gente está vendo aqui. Certo? Vou fazer e responder. Esse sistema, olha, ele é um sistema par, porque a carga, o chicote da corda está iniciando no ponto fixo, certo? Quantas polias eu tenho? Uma, certo? Quantas polias móveis? Um vezes 2 é igual a 2. Então, meu sistema é 2-1, certo? Agora, se o meu sistema é ímpar, ele tivesse começado na carga, tá? Aí era polias móveis vezes 2 mais 1. Na prática, o que é que eu vou fazer? Se cair na prova isso aqui, eu vou simplesmente contar quantas cordas saem da carga. Eu tenho uma corda saindo, eu tenho duas cordas saindo da carga. O meu sistema é o quê? 2-1. Se é 2, é par ou é ímpar? 2 é par. Já aqui, ó, já aqui eu tenho esse aqui, Cleiton, a segunda imagem, né? Vamos chegar nela agora? Então, na segunda imagem, vamos fazer das duas formas. Eu tenho aqui, olha, o ponto fixo saindo da placa de ancoragem. Então, o meu sistema, ele tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, contar quantas polias saem da carga, as duas. Certo? Então, se o sistema é par, a fórmula é polias móveis, 2 vezes 2 igual a 4. Tá certíssimo, Cleiton. Aí eu tenho aqui, olha, uma corda, 2, 3, 4 cordas saindo da carga. Tá certo? É só contar as cordas que saem da carga, tá certo? Vamos fazer com o sistema aqui também, ó. Cuidado com isso aqui, tá certo? Ó. Esse sistema aqui, ó, é quanto? 2-1. Porque saindo da carga, olha, eu tenho uma, eu tenho duas, certo? Essa aqui não conta, porque ela está saindo da polia fixa, tá certo?
Pode falar? Alguém abriu aí o áudio, mas vamos lá. Se quiser falar, pode falar, tá certo? Não seria 3, até porque eu sei que para um sistema par, vai sair daqui de cima, certo? Para esse sistema aqui ele fosse 3 e ímpar, eu teria uma polia aqui, ó, e a corda se estenderia até a carga. Aí eu contaria aqui, ó, 3 cordas saindo da carga, tá certo? Aqui, ó, a gente tem também um sistema parecido com aquele anterior, certo? Que é 1, 2, 3, 4 para 1. Tá? Se eu jogar a formulazinha, vai dar a mesma resposta. Certo? Outro fator importante é o quê? O ângulo. Certo? Formado entre as cordas. Pois não? Pode repetir aí sobre esse conceito que tu falou, sistema par, sempre levar em consideração ao que sair da carga, é? Isso, vou repetir, tá certo? Tá. Vamos lá. Um sistema par. Para um sistema par. Quando é que o sistema vai ser par, tá certo? Quando a sua vantagem ele for 2 para 1, 4 para 1, 5 para 1, que são os números pares, tá certo? Neste caso, sempre a minha ancoragem, o chicote da minha corda, o nó, ele vai estar saindo do ponto fixo, que é o ponto de ancoragem. Tá certo aqui, ó? Ele não está saindo aqui de cima. Aí eu tenho um sistema par. E aqui é um 4 para 1. Certo? Aqui eu tenho um 2 para 1. Aí o que foi que eu fiz aqui, ó, no desenho? Joguei mais uma polia aqui em cima, certo? Porque ele é um sistema par, 2 para 1, duas cordas saindo. Se eu jogar a corda aqui para baixo, ó, e amarrar aqui embaixo, o meu nozinho vai estar saindo da carga, aí ele vai ser um sistema ímpar. Nesse caso aqui, 3 para 1. Tá certo? Foi claro? Aí nós temos aqui a questão do cálculo do ângulo, né? Então, maior o ângulo, maior vai ser o esforço, certo? Quando ele está falando disso aqui, ó. Se eu tracionar essa carga nesse sentido aqui, ó, vai ser melhor. Se eu for aumentando o ângulo, quanto maior o ângulo, nesse caso aqui, maior vai ser o esforço empregado. Certo? Principalmente nessa aqui não vai influenciar tanto. Mas nesse caso aqui, ó, na polia de baixo, vai fazer toda a diferença. Tá certo? Ó, se eu aumentar aqui, porque eu perco o efeito dessa polia aqui. Né? A pergunta de Cleiton, né, que ele falou, não, no sistema 1 para 1. Na polia fixa não vai mudar. Mas na saída da polia móvel muda totalmente, porque eu elimino o efeito da polia. Certo? Quando eu diminuo o ângulo. Aí, justamente, esse cálculo, certo? Vai me dar aí a questão das percas relacionadas ao ângulo. Tá certo? A gente não vai conseguir concluir esse assunto, que é um assunto muito complexo, o pessoal tem muita dúvida, tá certo? A gente precisava ter uma aula só para ele. Ainda faltam os sistemas compostos, complexos. Tá? E a gente vai voltar na próxima aula com esse assunto, com muito carinho, estudem, tá certo? Sobre ele. E a gente volta para ver os sistemas complexos. Vamos finalizar os sistemas simples aqui hoje, tá certo? Antes de ir para terrestre. Vamos lá. Tipos e sistemas de multiplicação de força. Tipos e sistemas de multiplicação de força. É costume, na atividade de salvamento da altura, o uso de sistema 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, até para 1, tá certo? Então, esses sistemas eles permitem movimentar uma carga fazendo um esforço de 2, 3, 4, 5 ou até 9 vezes menor do que seria
com o sistema 1 para 1, que é a gente tracionando a corda direto ou passando só na polia fixa, né? Só que eu tenho que ficar atento, porque vai chegar um momento que eu vou puxar bem pouquinho força, né? Vou fazer pouca força, mas em compensação, o que é que vai acontecer? O sistema ele vai tendo as percas, né? Ali das polias, dos ângulos, como a gente já viu, e eu vou ter um problema que eu vou ter que puxar muito e elevar pouco a carga. Tipo, no sistema 10 para 1, eu tenho que puxar 10 metros de corda para minha vítima subir só um, né? Então, chega um momento que a gente tem uma curva ali que vai ficando inviável, tá certo? Aí a gente é dividido entre dois sistemas pares e ímpares, né? Ó, pares e ímpares, a gente já sabe a diferença do par para o ímpar, né? Ó, sistemas pares e sistemas ímpares, né? Sistemas ímpares, 1 para 1, 3 para 1, 5 para 1, 7 para 1, como a gente já conversou, tá? Aí aqui eu tenho um sistema 1 para 1, certo? Que eu não preciso nem de polia para gerar um sistema 1 para 1. Eu tenho um sistema aqui 1 para 1, a gente já viu, né? Que aqui não há vantagem mecânica, porque a polia é fixa, todos os cálculos que a gente vê não dá. E quantas cordas tem saindo? Uma corda saindo do sistema, tá certo? Aqui, ó. Lembrando que, nesse caso, a velocidade de subida da carga é a mesma velocidade de execução do operador. Se ele puxar 1 metro a 5 metros por minuto, ele vai subir a 5 metros por minuto a carga. Sistema pares, né, que vai ser o sistema 2 para 1, 4 para 1, 6 para 1, como a gente já conversou, reforçando, né, mostrando aqui o exemplo de um 2 para 1, tá, já conhece. Aí a gente tem um sistema de desvio de força, tá? Sistema de desvio de força. Nesse caso, a polia, ela é empregada somente como desvio. E ela vai estar no ponto fixo. Certo? Ela vai estar no ponto fixo. Como nesse caso aqui, olha. A gente tem uma polia dupla. A primeira polia conta no sistema, mas a segunda polia, ela não conta. Tá certo? Ó, nesse caso aqui. Ok? Aí a gente tem a questão da captura de progresso. O que seria a captura de progresso? Vou fazer o seguinte. Aqui, a questão da captura de progresso já vai ser para os próximos sistemas aqui, né? Sistema que a gente vai conhecer, esse sistema aqui, ó, sistema estendido, simples estendido, independente. A gente precisa ver com mais calma esses sistemas, tá certo? Deu o horário da primeira aula, a gente vai ir para a terrestre, mas ainda dá tempo aí a gente responder as perguntas, tá certo? Sebastião? Só uma dúvida, Jana. Esse bizu, Diga. passou bizu não, essa informação, né, de contar as cordas que saem da carga Sim. para descobrir o sistema, né? Independe de quantas polias tem saindo da carga, é só contar as cordas? Agora, quando é que essa regra, quando essa regra ela vai mudar, Sebastião? Quando eu estiver trabalhando com um sistema composto e com um sistema complexo, tá certo? Aí não funciona. Mas para sistema simples, que é o mais comum, tanto estendido quanto reduzido, essa regra ela vai funcionar bem, tá certo? Aí a gente vai ver os sistemas complexos, aí a gente vai utilizar o método T. Não sei se você já viu a questão do método T para ir para os sistemas de multiplicação de força. Aí a gente consegue ter essa definição aí da vantagem mecânica conceitual, tá certo? Então, na próxima aula, a gente volta para esse assunto, que eu estou convicto de vai cair uma questão desse assunto, tanto
que é recorrente, tá certo? A gente precisa sair daqui entendendo bem. Então, na próxima aula, a gente volta para esse assunto e vai trazer questões para a gente trabalhar. A próxima aula de salvamento em altura só sobre sistema de vantagem mecânica, tá certo? É um sistema que gera muita dúvida. Eu vou dar 5 minutos de intervalo para beber água, ir no banheiro, e também para a questão aí para encerrar a gravação, iniciar de novo, tá certo? Aí a gente volta nessa mesma sala aqui, ele só vai encerrar a gravação e começar de novo, tá bom?